Olá, meu querido aluno, eu estou vindo aqui nesse vídeo hoje te ensinar as propriedades da potenciação. Então, esse vídeo vai te auxiliar muito aí a fazer a revisão dos conteúdos sobre potenciação, resolver os nossos exercícios, tá bom? E aí fazer uma revisão para a sua prova, para o seu teste. Então, vem comigo que a gente vai revisar essas propriedades aqui da potenciação. Ó, coloquei alguns exemplos para a gente resolver e você relembrar e sempre que precisar, dá uma olhada aqui nesse vídeo para resolver os exercícios. Começando pela letra A, tenho aqui as propriedades e eu coloquei já em exemplos, né? Na letra A eu tenho 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quinta potência. A gente já estudou sobre isso, eu vou só revisar o que a gente vai fazer aqui. Ó, as bases são iguais, toda vez que as bases forem iguais e elas estiverem se multiplicando, duas potências se multiplicando com a mesma base, quem que é a base aqui é o 7, ó. O 7 está se repetindo aqui e aqui. E no meio, entre essas duas potências, tem uma multiplicação. Se tem multiplicação, a gente vai conservar a base, que é o 7, ou seja, repete o 7 aqui uma vez. E o que a gente faz com os expoentes? Na multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, ali vai ficar 4 mais 5, que vai dar igual a 9, tá bom? Então, toda vez que tiver multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma o expoente. Então, aqui eu já posso colocar direto o resultado 9 ali em cima do 7, tá? Se quiser, não precisa escrever aqui o 4 mais 5. Já coloca a resposta, tá? Que também vai te ajudar quando for expressões envolvendo as potenciações. Na letra B, 5 elevado à terceira potência, ou eu posso falar 5 ao cubo, quando o expoente é 3, vezes o 5. O que eu vou fazer? Também aqui eu tenho multiplicação, ó. Então, apareceu multiplicação e as potências são iguais, você já vai utilizar a propriedade da potenciação, tá bom? Então, olha só, a gente vai repetir a base e somar o expoente da mesma forma. Aqui é 3 mais o expoente daqui. Professora, mas não está aparecendo expoente. Lembra que quando não aparece expoente, tu coloca um aqui, ó. O expoente é 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Né? O expoente indica quantas vezes você vai repetir a base na multiplicação por ela mesma. Então, se eu escrevo 5 elevado a 1, vai repetir o 5 uma vez, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1. São coisas equivalentes, são iguais. Então, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Como eu preciso de um expoente ali para somar, coloco 1, tá? Sempre é 1. Sempre que não aparecer expoente, coloco 1, sempre vai ser 1. Então, 3 com mais esse expoente 1, a gente vai ter a resposta de 5 elevado à quarta. Sempre assim. Multiplicação de potências de mesma base, vai repetir a base uma vez e vai somar todos os expoentes. Se tivesse aqui 5 elevado à terceira, vezes 5 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à quarta. Ia repetir o 5 só uma vez e ia somar todos os expoentes, que são os númerozinhos de cima. E aí ia dar um resultado aqui em cima também, tá? Sempre assim, tranquilo. Agora, na letra C, eu já tenho divisão, ó, entre as potências. Lá em cima, a gente tinha multiplicação entre as potências. Por isso que soma expoente, né? Por isso que soma. Já mostrei por que soma também expoente. E aí, aqui eu tenho 8 à quarta dividido para 8 à terceira potência. Então, ó, 8 elevado à quarta dividido para 8 elevado à terceira. Ah, professora, então vou dividir os expoentes. Negativo, aí você não prestou atenção na aula sobre propriedades. A gente não vai fazer nenhum tipo de divisão aqui. São iguais, tu só vai repetir a base e os expoentes a gente vai fazer o contrário do que a gente fez na multiplicação. A gente somou expoente. Na divisão, a gente vai subtrair expoente. Então, repetir a base aqui uma vez, que é o 8 que está se repetindo. Os expoentes eu vou subtrair, o resultado fica aqui em cima do 8. 4 menos 3 fica 1. Então, nossa resposta é 8 elevado a 1, ou eu posso dizer que é só o 8, porque o expoente 1 não precisa aparecer, lembra? Então, a resposta é 8, nesse caso. Na letra D também eu tenho uma divisão, gente. Lembra que fração é uma divisão. Então, eu posso escrever isso em forma de fração. É a mesma coisa. Esse traço aqui no meio de fração
significa divisão. Então, eu posso ler dessa forma, 2/7 dividido para 2 elevado a menos 2. Como que a gente resolve isso? Igualzinho isso aqui. Dessa mesma forma, não é divisão? É divisão, só está escrito de uma forma diferente, em uma notação diferente. Mas também é divisão. Se eu quiser, eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Posso escrever assim, ó. 2 elevado a 7 com o símbolo de divisão, 2 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente vai aplicar a mesma propriedade, né? Repete a base, agora a nossa base é o 2. Repete a base. E os expoentes eu vou subtrair. Então, ó, aqui é esse menos esse. Não vão confundir. Quando tiver um sinalzinho de menos já no expoente, se já tiver um sinalzinho de menos, em qualquer um dos expoentes eu indico colocar entre parênteses. Porque tem o menos da fórmula, da propriedade, e tem o menos do expoente 2. Então, nesse caso, tem 2 sinaizinhos de menos. Então, escreve desse jeito que está aqui no resultado. Então, vai ficar 7 menos, que é o menos da fórmula, né? Então, vai ficar aqui o 7 menos, que é esse menos da fórmula, porque a gente subtrai quando for divisões de divisão de potências de mesma base. E é menos o segundo expoente, que também é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Ficou 2 elevado a 7 menos o menos 2. Então, aqui a gente tem que resolver isso aqui, ó. Quando aparece sinalzinho de menos, antes de um parênteses, ele vai trocar o sinalzinho de dentro. Ele indica sempre o oposto do número que está dentro do parênteses. Então, aqui, se aqui dentro é menos, ele vai ficar mais, que é o oposto do sinalzinho de menos. Tu pode fazer também jogo de sinal aqui da multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Então, repete o 2, e aqui vai ficar 7, e esse menos com menos dá mais, 2. Logo, a nossa resposta é 2. 7 com mais 2 dá 9, tá? Então, aqui a gente só somou porque a gente fez jogo de sinal. Mas eu fiz a operação, eu fiz a propriedade, eu subtraí do segundo. O restante é a gente que vai ver o que dá para fazer, se tem que fazer jogo de sinal ou se não tem. Mas a propriedade eu apliquei. Subtrair expoentes na divisão, tá? Sempre assim, começa assim. Depois que você vai verificar o que dá para fazer depois. Mas o começo é sempre assim. Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. É o 7 menos da fórmula. E aqui, como era negativo, ficou menos 2 entre parênteses, tá? Então, é o menos do 2 e é o menos da fórmula. Por isso que aqui virou mais. Trocou o sinal de dentro. Certo? Tranquilo? Agora, aqui na letra E, eu tenho uma potência de uma outra potência. Potência de potência. Potência de potência aqui, ó. Eu tenho S elevado a 10 e elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar os expoentes, tá? Então, repete a base, que é o S. E 10 vezes 2 vai dar igual a 20. Só isso, tá? Potência de uma potência. Por quê? Lembra que o expoente que está aqui fora, ele indica quantas vezes a gente vai repetir quem está aqui dentro, que é a nossa base, agora é tudo isso. Por ela mesma, essa quantidade de vezes. Então, se eu for utilizar mesmo a propriedade, a potenciação em si, eu vou repetir o que está dentro do parênteses, que é o S elevado a 10, vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, S elevado a 10 ao quadrado é S elevado a 10 vezes S elevado a 10. Isso aqui virou uma propriedade aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Repete o S e soma os expoentes aqui, que dá 20. Vai dar a mesma coisa que aqui, tá? Então, por isso que a gente já multiplica direto. Potência de uma potência, quando eu tenho uma base elevado a mais de um expoente ao mesmo tempo, a 2 expoentes, com parênteses, vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Por isso que ficou S elevado 10 vezes 2. Eu já coloquei a resposta aqui, 20. Tranquilo? Então, essa foi a nossa primeira parte aqui para as propriedades da potenciação. Vamos para os outros exercícios. Aqui eu já tenho outro exercíciozinho, mas que também utiliza das propriedades da potenciação. Só está escrito em forma de expressão numérica. Então, olha só, quando a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, nesse caso, eu vou resolver
o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? Lê aí para mim. B elevado a 8, fração é divisão, dividido para B elevado à terceira potência. Então, repete a base e subtrai os expoentes, igual como a gente fez aqui, ó. Vai repetir o B e 8 menos 3 vai dar um resultado em cima do B. Você já vai colocar isso, tá? Só que aqui a gente só está resolvendo o que está dentro do parênteses. A potência a gente não resolveu ainda, então repete o parênteses e repete esse 3zinho que está aqui fora, ó. Vai ficar assim. E esse 3 que está lá fora continua, porque a gente só está resolvendo dentro. O resultado disso aqui que está aqui dentro vai dar quanto? Agora a gente vai resolver. É divisão? Então repete a base, que é o B, uma vez. E 8 menos 3, por que menos? Porque na divisão subtrai os expoentes. É 8 menos 3. 8 menos 3 vai dar 5. Ó, o que a gente tem lá agora? A gente tem B elevado à quinta elevado à terceira potência. Ou seja, o B, que é a base, ele está elevado a 2 expoentes ao mesmo tempo. Como que a gente resolve isso? Igual como a gente fez aqui no exercício anterior. Repete a base e os expoentes a gente multiplica. É contínuo de vezes. Então vai ficar assim, ó. Igual B, e aqui a gente multiplica. 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, a resposta daquele exercício é B elevado a 15. Viu o processo? Resolveu primeiro o que está dentro do parênteses e conservou o parênteses e o sinalzinho do expoente que estava lá fora. O resultado de dentro do parênteses deu B a quinta. Depois tu olha só para cá. O que dá para resolver isso aqui? Isso aqui a gente já resolveu, esquece. Esse aqui é outra continha, é uma potência de potência. Repetiu a base, multiplicou os expoentes, ficou B a 15, elevado a 15, a 15ª potência. Então aqui a gente já reduziu a uma só potência, o exercício está completo. Vamos para a letra G. Na letra G, 9 elevado a menos 2. Apareceu o sinalzinho negativo em cima ali da base. Aqui eu só tenho um número. Então não tem outro para a gente somar ou subtrair expoente. Não tem aqui o 9 vezes alguma coisa, vezes o outro 9 para somar o expoente. Não tem 9 elevado a menos 2 dividido para 9 elevado a outra coisa. Não tem, então não dá para somar e não dá para subtrair os expoentes. A gente vai utilizar outra propriedade da potenciação. Tem que fazer esse expoente, que é o de cima, ficar positivo. Como que eu faço esse expoente ficar positivo? Lembra da propriedade. A gente vai inverter a base é o de baixo. A base é uma fração. Ah, professora, ali eu não estou vendo fração, estou vendo 9. Lembra que quando não aparece aqui, ó, quem que eu posso colocar lá embaixo? O 1, né? Que é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Então, ele não interfere em nada no valor do 9, eu posso colocar ele aqui embaixo. Então, 9 sobre 1. Agora sim, a gente pode inverter a base. Como que a gente vai inverter assim, ó? Eu vou inverter a fração, ó. Então, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. E o expoente que era negativo, ele vai ficar positivo. Então, é esse só o processo. Expoente negativo, tem um cara sozinho elevado a um expoente negativo, vai inverter a base, então se não tiver nada aqui embaixo, coloca um 1. Se já tiver em forma de fração, tranquilo, vai estar entre parênteses e você já vai inverter automaticamente, tá? Inverti a base, o expoente que era negativo, ele fica positivo. Isso aqui a gente já sabe resolver, né? 1/9 elevado ao quadrado. Vai repetir isso aqui, ó. Vai repetir 1 sobre 9 vezes 1 sobre 9. Nem precisa do parênteses aqui, porque ele não está negativo. Então, 1 sobre 9 e 1 sobre 9. Por quê? Porque o expoente é 2, eu vou repetir a base na multiplicação. Lembra que potenciação é contínua de multiplicação. É multiplicação onde todos os números são iguais. Como a nossa base é uma fração, é ela que vai se repetir quantas vezes mandar o expoente. O expoente é 2, está mandando repetir a base na multiplicação 2 vezes por ela mesma. 1/9 vezes 1/9. Agora a gente vai resolver essa multiplicação de frações. Multiplicação de frações é tranquilo. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo.
direto, só isso. Vou colocar aqui embaixo, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. 9 vezes 9, 81. Então, a nossa resposta é 1/81 na letra G. Só isso, professora? Só isso. Agora vamos para a última, que é a letra H. É parecida com essa. Só que aqui não está em forma de fração. Pode colocar um 1 embaixo? Pode, até pode. Só que aqui nós temos um número decimal. E esse número decimal, ele pode ser escrito em forma de fração. De que forma? Vamos escrever esse número decimal em forma de fração. O número decimal sempre é um número, é uma fração que tem como denominador uma potência de base 10. Ou seja, pode ser o 10, o 100, o 1000, o 10.000, 100.000 e assim por diante. É sempre uma potência de base 10. Então fica fácil de a gente escrever em forma de fração. Ó, vou escrever aqui esse número em forma de fração. O expoente ainda não vai mudar, porque eu preciso primeiro escrever o número decimal em forma de fração para depois a gente inverter, né? Então, como que vai ficar? Esse número com vírgula, o numerador da fração é o número sem a vírgula. Se eu tiro a vírgula daqui, fica o número 1. Fica o número 1. Tirando a vírgula, fica 0,1. Só que 0,1 é a mesma coisa que 1. Então, o numerador é 1. Quem que vai ser o nosso denominador? Pode ser o 10, o 100, o 1000, o 10.000, vai depender de quantos algarismos tem depois da vírgula. Ó, depois da vírgula tem quantos números? Quantos algarismos? Só tem um número, só tem um algarismo, que é o algarismo 1. Então, aqui no nosso denominador, começa com 1, e como só tem um algarismo, a gente acrescenta um 0. Se tivesse dois algarismos aqui, se fosse 0,12, depois da vírgula ia ter o 1 e o 2. Então, a gente ia acrescentar 2 zeros depois do 1 no denominador. E aí o denominador ia ser 100. Então, 0,1 é a mesma coisa que 1/10. Eu só escrevi esse número em forma de fração. Eu ainda não inverti. Agora que a gente vai inverter. Para quê? Para trocar o sinal do expoente, tá? Então, vai ficar assim, ó. Invertendo a base, 1 sobre 10 vai ficar 10 sobre 1. 1 sobre 10 vai ficar 10 sobre 1. O de baixo foi para cima, o de cima foi para baixo. E esse expoente que era negativo vai ficar positivo. Agora eu tenho 10 sobre 1 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Repete a base por ela mesma. Então vai ficar 10 sobre 1 vezes 10 sobre 1. Daqui vai ser igual, multiplica em cima, 10 vezes 10 dá 100, e 1 vezes 1 vai dar 1. Só que o 1 não precisa aparecer. Lembra que a divisão? Quanto que é 100 dividido para 1? É o próprio 100. Então, o 1 aqui embaixo não precisa aparecer. Eu posso dizer que a resposta é o 100. Tá? Então, eu posso dizer que a resposta é o 100. Então, terminado, gabaritado esse exercício sobre propriedades da potenciação, eu venho com outro vídeo nas próximas aulas, resolver mesmo exercícios que vão treinar essas propriedades que a gente viu aqui de forma isolada, tá bom? Até a próxima aula.